O presidente da República, General Umaru Sissoko Embalo, admitiu ontem levantar o estado de emergência e adotar novas estratégias para travar a pandemia de Covid-19. O chefe de Estado transmitiu estas ideias ontem após a reunião com a Comissão Interministerial de Combate à Covid-19 no país. Nós temos a Comissão Interministerial, se criou um task force, um alto comissário para a Covid, portanto, que nessa área do projeto da República. Naquela que motivos que foi gosto não, e não adapta a nova realidade. Não adapta a nova realidade e que nós já em outro país, task force criado e ministros têm que tomar conta do ministério. Não nós sair de estado de emergência, se calhar, mentalmente de retorno para absorver, absorver ministros, manga de tempo. Então, nós não há que um alto comissariado para a Covid-19 e com um coordenador, secretário, claro, portanto, conforme o governo acabar, nós também não deixar de organizar. O presidente da República, General Umaru Sissoko Embalo, admitiu ontem levantar o estado de emergência e adotar novas estratégias para travar a pandemia de Covid-19 na Guiné-Bissau. Isto numa altura em que o presidente da Associação dos Motoristas Transportadores do Setor Autônomo de Bissau pediu ao governo autorização para a circulação de transportes urbanos e mistos no período das 6 da manhã às 18 horas, a fim de minimizar os prejuízos que os associados enfrentaram durante as diferentes etapas do estado de emergência decretado pelo presidente da República desde o passado dia 27 de março último. Em entrevista exclusiva à ANG, Aristides Francisco Mendes garantiu que, se o pedido for aceito, todos os seus associados vão cumprir com as regras, dentre as quais a obrigação de os passageiros a lavarem as mãos e o uso obrigatório das máscaras nos transportes públicos. Disse que durante o estado de emergência todos os motoristas ficaram sem os seus respectivos salários devido à paragem dos transportes e lamentou que os mesmos não tenham reformas e, se não produzirem receitas, o patrão não tem como pagá-los. Aquele sindicalista pediu ao governo para tolerar os motoristas no que tange ao pagamento de taxas e impostos, pelo menos durante 2 meses, para poderem arrecadar receitas e recompensar o tempo perdido. Aquele responsável considerou que os impostos pagos pelos proprietários de transportes são muito exorbitantes, principalmente as finanças, que varia entre os 50 a 75 mil francos CFA de 6 em 6 meses. Aristides Mendes afirmou que a sua organização sempre cumpriu com o seu dever, mas que os associados são constantemente retaliados pelo governo, salientando que pagam muitos impostos ao Estado, mas durante o confinamento não receberam nenhum apoio. Denunciou que os agentes da Guarda Nacional, Polícia de Trânsito e da Ordem Pública estão a fazer cobranças ilícitas, passando documentos provisórios a alguns motoristas para circularem, pedindo-lhes contrapartidas. O presidente dos motoristas do Setor Autônomo de Bissau aconselha ao governo para fiscalizar a via pública e formar agentes para saberem como abordar os utilizadores. No âmbito de estado de emergência em curso e pela terceira vez devido à pandemia de coronavírus, os transportes públicos, táxis, autocarros, transportes interurbanos e toca-tocas foram proibidos de exercerem as suas atividades por serem considerados fontes de propagação do Covid-19. Entretanto, o país registrou mais 2 óbitos, aumentando para 6 o número total por novo coronavírus na Guiné-Bissau. O anúncio é do coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde, Dionísio Cumbá, durante a atualização do boletim diário sobre a evolução da pandemia no país. O médico informou ainda que o número dos infectados mantém-se em 1.038 e o número dos recuperados subiu para 42. Nós temos 1.038 casos que está confirmado até agora. Nós temos 42 que recuperados. No país, no momento, não conta com 6 óbitos confirmados para a Covid. E os últimos 2 óbitos, tem um jovem de 23 anos que acaba de falecer, não confirmado como é um morte para Covid, por Covid. Na base de discussão que nós temos para amanhã, com toda a equipa clínica,
parceiros como a OMS, mais gente de infectologia, não acabaram de concluir com uma morte por Covid. Mesma coisa também para o senhor de 62 anos, que esteve também lá, na cuidado intensivo, com situação de pé diabético, mas que fica infectado, infelizmente, dentro de cuidado intensivo, e ele também acaba de falecer por Covid, que não chega à conclusão. Resumindo tudo isso, nós temos no país, no momento, 6 óbitos confirmados, 1.038 casos de Covid positivo no país e 42 gentes que, felizmente, recuperaram. Era coordenador do Centro de Operações de Emergência e Saúde, com atualização esta terça-feira do boletim diário sobre a evolução da pandemia de Covid-19 no país. Ora, o embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Mbala Fernandes, apontou esta terça-feira situações de fome no seio da comunidade guineense no país, explicando que o alargamento do estado de emergência complicou a vida de todos com as restrições. Mbala Fernandes fez estas declarações à imprensa à margem da entrega de doações alimentícias e máscaras a 2 mesquitas na cidade de Praia. Na ocasião, explicou que os guineenses não são diferentes das comunidades imigradas, em particular dos cabo-verdianos, indicando que há muita fome e pobreza e o confinamento tem sido uma prática que lhes fazem ficar cada vez mais um ao pé do outro para compartilharem aquilo que têm. Segundo disse, a embaixada tem recebido muitas solicitações de apoio, entretanto não têm possibilidades e recorrerem a instituições nacionais. Quanto ao registro de casos de infecção na comunidade guineense, o diplomata informou que foram notificados 6 a 7 casos nas ilhas de Boa Vista, que estavam no Hotel Rio Caramboa e Hotel Plaza, mas que neste momento só há um guineense em quarentena. O Comitê de Pilotagem para a Prevenção e Combate ao Covid-19 na região de Gabu pretende modernizar a sua política de sensibilização junto das comunidades para conter a propagação da Covid-19. Ousmane Mbalo é o nosso correspondente em Gabu e vem com mais detalhes. Após a primeira e segunda fase, o Comitê pretende identificar os melhores bairros a respeitarem o decreto presidencial no quadro do cumprimento do estado de emergência e respeito às regras de prevenção e o confinamento. Seiko Umar Mbalo é membro do Comitê da Pilotagem para a Prevenção e Combate à Covid-19 na região de Gabu. Nós na Gabu não temos uma única forma que não pode ajudar para que a doença entre e para sensibilizar a gente, consciência deles, só que tem que estar na fase. Agora, nós temos outras atividades que nós estamos na fase, nessa terceira fase que nós estamos falando de trabalho de sensibilizações. Essa está baseada justamente na identificação de bairros que estão na região de Gabu, que respeitam a regra de confinamento ou que respeitam o decreto presidencial. Nesse momento, nós temos ativistas na todo o bairro na identificação de bairros que respeitam naquele sentido. Para ajudar aquele bairros ou aqueles jovens se respeitam que regra. O bairro está limpo e tem água, os baldes na cada lado, e tem sabão com lixívia, e tem máscaras, é respeitar a regra de confinamento, 8 horas até entrar, jovens que estão a jogar, gente que está a ficar concentrado no corpo. No final das visitas serão qualificados melhores bairros, no qual cerca de 250 a 300 famílias mais carenciadas dos mesmos irão beneficiar de jantar de solidariedade, disse Seiko Umar Mbalo. O que não culmina agora a hora que faz a identificação? E não culmina para cuidar bairros mais confinados, para o comitê vai oferecer um jantar de solidariedade que bairro. Significa como? Jubi, um número de 250 famílias ou 300 mais carenciados vai oferecer um jantar de conversação, não está falando de junjun que eles. Vai na bairro, cozinha lá, Jubi que gente oferece eles cada quem um prato de comida bem servido, daqui na tem. Se tudo uma fé e tem elite, para oferecer que família. O Comitê de Pilotagem para a Prevenção e Combate ao Covid-19 na região de Gabu foi criado pelo governo local com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus na região, e a referida organização engloba as organizações juvenis, organizações não governamentais, filhos e amigos da região de Gabu residentes na diáspora e mais entidades. De salientar que a região de Gabu, de acordo com as autoridades sanitárias, não testou nenhum caso positivo do Covid-19, numa altura em que o país já registrou mais de 1.000 casos de infectados da pandemia. África FM Gabu, Ousmane Mbalo. O Presidente da República ouviu esta terça-feira os partidos políticos com assento parlamentar para analisar a atual situação política. A saída do encontro, uma das vice-presidentes do PAGC,
Maria Odete Semedo reiterou a disponibilidade do partido em fazer parte da solução da crise política e institucional que se vive no país. O PIGC vai contribuir sempre na busca de solução para a governação, tendo em conta o comunicado da CEDEAO, sobretudo no seu número 6 e 7, que fala diretamente também no que respeita à questão de formação do novo governo. Sendo que o PIGC é o partido que venceu as eleições legislativas, nós contamos ser parte dessa governação, devendo ser o PIGC a dirigir o próximo governo. O coordenador do MADEM G15, Brahima Camara, convidou o PAGC a aprovar a sua maioria, caso a tenha, na Assembleia Nacional Popular. Se o PAGC acredita que ele se aliás essa na maioria, não vai ter problema nenhum. E uma questão de não aceitar a democracia externa, programa e agendar e apresentar na plenária da Assembleia Nacional Popular e vai discutir. É muito simples. Se o PAGC tem a maioria e na pessoa usa de maioria, isso tem sobre o programa do governo e provavelmente não vai ter a maioria. O país que ofereceu o refém de MADEM, de PRF, de APU e que ofereceu o refém do PAGC de quem quer que seja. Um dos vice-presidentes do PRS, Jorge Malu, disse ter testemunhado o chefe de Estado sobre a existência de um acordo de incidência parlamentar assinado entre MADEM G15, APU-PDGB e Partido da Renovação Social. Decidimos testemunhar ao Presidente de que nós, enquanto PRS, assinante de um acordo de incidência parlamentar, estamos imbuídos desse espírito, vamos continuar a manter a nossa linha de fidelidade do acordo que nós assinamos com os nossos partidos políticos. Jorge Mandinga, em nome da APU-PDGB, também disse ter transmitido ao chefe de Estado o entendimento político entre o partido que representa o PRS e o MADEM G15. Está formada uma nova maioria, do qual a APU-PDGB faz parte. E essa nova maioria é com o Partido da Renovação Social e o Partido MADEM G15. Com isso, hoje na Assembleia, a maioria deslocou-se. O que nós esperamos nesta fase, de todos os partidos democráticos da Guiné-Bissau, é a assunção desta nova maioria. Nós estamos prontos, a partir de hoje, a aprovar no Parlamento a existência dessa nova maioria. E o grande desafio que nós lançamos a todos os partidos democráticos é que tenham a coragem de levar na Assembleia Nacional Popular a verificação ou não dessa nova maioria. Mamassali Ulamba, que representou um grupo de militantes da APU-PDGB fiel ao PAGC, falou-se na reconciliação interna no seio do partido para a estabilização definitiva da Guiné-Bissau. A partir de hoje, estamos com toda a disposição de voltar ao nosso partido com a garantia total da Sua Excelência de que podemos estar à vontade na nossa sede, dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do país. Daí que, a partir de hoje, podemos dizer que o APU está reconciliado com a sua direção e vamos participar ativamente. PND, na voz de Abbas Diallo, é da opinião que deve haver discussão aberta entre todos os partidos políticos para se chegar a um entendimento para o bem do país e do povo. Entendemos que o Presidente da República, na sua tomada de decisão, tem que sempre respeitar a Constituição da República, na busca de grandes consensos para a resolução da crise política na Guiné-Bissau. Por isso, achamos melhor voltar pela discussão aberta com todas as forças políticas. O presidente da Assembleia Nacional Popular também foi recebido pelo chefe de Estado. A saída Cipriano Kusama disse não ter a dúvida que o presidente da República vai encontrar soluções plausíveis neste processo. Penso que o Sr. Presidente da República encontrará uma solução que os guineenses vão ficar satisfeitos. É esse o nosso objetivo. O país, como sempre disse, deve imediatamente sair da situação de indecisão, de incerteza em que nós estamos a viver. Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kusama, falando ontem após o encontro com o chefe de Estado, General Umaru Sissoko Embalo. A Polícia Judiciária deteve um cidadão de nacionalidade nigeriana, considerado cabecilha de uma rede de burla no âmbito da Operação Fortuna Falsa. A notícia está a ser avançada pelo jornal O Democrata. De acordo com o semanário, o burlão foi flagrado com dinheiro de investidores nacionais estimados em cerca de 80 milhões de francos CFA, que tinha escondido numa pasta no quarto onde dormia.
Vicente Obanga Aniedi entrou na Guiné-Bissau no mês de fevereiro do ano em curso, mas iniciou a sua atividade de jogo apostas em dinheiro através de uma empresa denominada Chave do Sucesso SAR no dia 18 de março. As pessoas apostavam ou investiam um valor mínimo de 20 mil francos CFA e dizia que ganhariam uma margem de 100% sobre o valor investido. A empresa está sediada na Avenida Caetano Cimedo, entrada de Bor, zona de Caracol. De acordo com as autoridades policiais, carece de documentos legais que, portanto, permitam exercer aquela atividade. A detenção do chefe da quadrilha e o consequente desmantelamento da rede, que burlou em mais de 1 bilhão de francos CFA, cidadãos guineenses e estrangeiros que residem no país, foi anunciada pela diretora nacional da Polícia Judiciária, Teresa da Silva, durante uma conferência de imprensa realizada esta terça-feira. A diretora nacional da Polícia Judiciária avançou que o processo já foi entregue ao Ministério Público. A responsável da Corporação Policial de Investigação Criminal explicou à imprensa que o detido enganava as pessoas, investidores, com promessas de lucros avultados num curto período de tempo. Teresa da Silva advertiu os cidadãos, por isso, a não se deixarem enganar com iniciativas do gênero, tendo frisado que o cidadão nigeriano foi detido com um valor em dinheiro estimado em quase 80 milhões de francos CFA e que esse montante estava aguardado no quarto onde morava. A Escola Nacional de Ensino de Educação Física e Desportos poderá ser transformada em faculdade de, portanto, motricidade humana. O assunto foi debatido numa reunião realizada no início desta semana nas instalações do Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior, entre o Ministro da Educação Nacional e Ensino Superior, Arsénio Gibril Baldé, e o Secretário de Estado da Juventude e dos Desportos, Florentino Fernando Dias. No encontro, que juntou diretores gerais e técnicos dos dois departamentos do Estado, foi também criado um grupo de trabalho para o relançamento do desporto escolar, instituída uma comissão para revisão do despacho conjunto que criou Célula Nacional para o Fomento das Atividades Físicas, o Desporto e Reestruturação das Associações Desportivas, rubricado em setembro entre os antigos responsáveis do Ministério da Educação e a Secretaria de Estado da Juventude e Cultura e dos Desportos. Página internacional, a Guiné-Conakry está prestes a atingir os 3.000 casos positivos de Covid-19, segundo as últimas estatísticas transmitidas à imprensa pela Agência Nacional de Segurança Sanitária. Dos últimos 471 testes efetuados, 69 deram positivo, elevando assim o número total dos pacientes para 2.796 desde o primeiro caso registrado a 12 de março último e cerca de 800 curas. Em sentido contrário, o número de óbitos constatados nas estruturas sanitárias é 16, todos em Conakry, a capital, reconhecida finalmente como o epicentro da doença devido à multiplicação dos casos em 4 dos 5 distritos da cidade, povoada por mais de 3 milhões de habitantes. 9 dignitários sul-sudaneses, incluindo o primeiro vice-presidente e sua esposa e ministra da Defesa, tiveram resultados positivos de Covid-19, de acordo com um anúncio oficial feito terça-feira em Juba, na capital do país. O subsecretário do Ministério Sul-Sudanesa da Saúde, Marcuro Corion, disse que o primeiro vice-presidente do país, Riek Machar, e a sua esposa Angelina Teni tiveram ambos resultados positivos no teste do novo coronavírus. 2 novos casos de transmissão local aumentaram para 52 o total de infecções do novo coronavírus em Angola, dos quais 32 ativos, anunciou esta terça-feira em Luanda o Ministério da Saúde. Trata-se de um cidadão angolano de 40 anos e outros da Guiné-Conakry de 29 anos, ambos
moradores do bairro. Aí, e ainda em Luanda precisou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. A Mauritânia ultrapassou largamente a fasquia simbólica dos 100 casos positivos de coronavírus na sequência de 127 testes realizados que ditaram terça-feira 50 novos casos positivos, dos quais 48 de transmissão local e 2 comunitários, sob a pana de fontes bem informadas em Nouakchott.